Então, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, 14 de setembro, segunda-feira, turma do horário AB manhã. Nossa última aula nós fizemos uma atividade avaliativa por meio da ferramenta do Infor Online, onde foram feitos 6 questionamentos, né? O resultado já está disponível para os alunos, para vocês aqui no íconezinho lá, só clicar, sai o seu resultado, alguns comentários das questões. Caso não tenha comentário, não teve necessidade. Mas eu queria comentar com vocês em relação ao que foi questionado, proposto, né, na atividade, a fim de fazer alguns comentários aí de percepções. A primeira questão, ela pode ter chegado aleatória para vocês, tanto as questões quanto a posição dos itens, ok? Então, considerando isso aqui como primeira questão, assinalar o item corresponde à perspectiva correta em função da vista deste elemento apresentado em duas vistas, né, em duas posições apenas. Nós teremos uma vista frontal superior, podemos observar que são peças cilíndricas ligadas por um corpo central, este corpo está alinhado ao centro, ao meio dela, né? Desculpa, pessoal. E aí, quando a gente observa aqui, algumas nós podemos ver que não mantêm o mesmo alinhamento, né? Em relação à montagem original. Então, essa aqui seria a perspectiva correta, né? Você tem um alinhamento mais centralizado. Isso aqui está fora de centro, ó, fora de centro, fora de centro. Seria essa perspectiva mais alinhada, ok? Segunda questão, perguntava de forma discursiva, né? Pensando no curso de engenharia em qual você irá se formar, nós temos alunos aí de mecânica, produção e controle de automação. O desenho técnico mecânico é importante porque isso aí contemplaria 50% da pontuação. A justificativa como exemplo seria a outra parte. Muita gente não fez essa justificativa usando um exemplo, apenas explicou essa primeira pergunta. Não sei por falta de atenção ou por opção mesmo, mas tudo bem. Então, para o desenho mecânico, pessoal, ele está não somente na vida do engenheiro. Hoje em dia, se você compra um produto, se você compra um item, um bem de consumo para a sua casa, muitas vezes ele vem desmontado, e para montar você vai seguir as instruções de um manual que é baseado em desenho técnico, né, de encaixe, posicionamento, fixação. Então, isso seria, de modo geral, o dia a dia, né, podemos falar assim, o quão ele é importante, uma aplicação prática. Se você for pensar na vida de um engenheiro, por exemplo, de produção, você pensar em layout, em eficiência de produto, eficiência de montagem, né, setup, sequência, já PCP, né, Planejamento de Controle de Produção, tudo isso é detalhado muitas vezes por desenho, não só escrita. Então você precisa expressar lá um layout, expressar lá uma montagem que vai trazer o melhor rendimento. E o engenheiro mecânico, o detalhamento de peças e componentes, né? Você projetar um sistema, como ele se monta, como ele se encaixa, onde cada peça trabalha em conjunto com qual peça e assim por diante. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar, viu, pessoal? Essa questão aqui eu não sei se foi falta de atenção, leitura ou por quê, mas acho que apenas uma pessoa acertou. A gente pediu para assinalar a alternativa que apresentasse corretamente a vista de seção, não a vista em corte. Quando nós apresentamos essa peça na aula, foi a mesma peça que nós fizemos em aula, nós estávamos comentando sobre o corte. Quando você fala em corte, realmente, este item aqui, ele representa a peça em corte. Só colocar aqui meu ponteiro vermelho. Mas, quando você fala de seção, seção é a geometria da peça naquele ponto onde recebeu o corte, né? Então, seria este item o correto. Mostra a seção da região onde está sendo realizado o corte. Então, essa seria a vista de seção. Aqui é a vista em corte. Ok? Quarta questão. Você é um engenheiro formado e durante seu trabalho é questionado por um estagiário que vem lhe perguntar, fazer a seguinte pergunta, né? Qual a função da vista em corte aplicada aos desenhos? Responda de forma técnica, estão tecnicamente respondendo.
valeria 50% da questão, e apresente um exemplo para melhor compreensão acerca do assunto, mais 50%, né? Então, tecnicamente, o que é o corte? O corte é uma técnica aplicada aos desenhos nas vistas, aonde você vai trazer à tona a todas as arestas ocultas, todos os detalhamentos ocultos, eles se tornam aparentes, desta forma facilitando o detalhamento do mesmo. Então, a grosso modo, tecnicamente, a vista em corte é para detalhar elementos internos à peça. Um exemplo de compreensão aplicado, a montagem de um componente, você aplica lá um corte na montagem e você vai ver o encaixe, como que ele é feito de cada componente. Você tem um elemento de vedação, você tem um elemento lá entre eles. O corte pode trazer lá o detalhamento técnico do rebaixo de um furo, como a gente fez na nossa atividade, nas nossas aulas, né? Alguns elementos, e assim por diante. Quinta questão era aquela identificação dos planos em função das vistas, né? Eu acho que foi tranquilo em relação aos alunos. A grande jogada era você observar o posicionamento do furo em relação às vistas. Então, esse furo ele estaria na face atrás das faces B e A, aqui, ó, né? E o C está na parte superior. Então, esse seria o item correto, tá? Tem outros aqui apresentados. Tem muito o que explicar. E a sexta questão, a gente pediu aqui para você observar a peça. Já tinha duas vistas apresentadas, a vista frontal e a vista superior. E aplicasse, realizasse a vista lateral, né, ó, em corte, já respeitando a linha de corte. Então a gente trazia a linha de corte, trazia direcionamento, e aí você apresentava o corte. Logicamente, a representação aqui do elemento, todos acertaram, questão do lado, né, da vista, então, como ele está posicionado na parte que se aplicou o corte, como ele seria representado, isso não foi um problema. A partir das vistas apresentadas, desenvolva somente a vista em corte, conforme indicações já representadas no desenho. Linha de corte, né? Ó. Realiza a entrega, tá, pela ferramenta de trabalho. Legal. Para entender essa resolução, eu fiz o desenhozinho aqui no Solid. Então, aqui estaria a representação correta do corte. O que teria que ser levado em conta? Logicamente, as arestas maciças. Quando a gente aplicou o corte, o que está oculto aqui dentro da peça se tornou aparente, ou seja, esses dois furos, isso aí não foi problema. Algumas pessoas esqueceram só a questão da inclinação da achura. Então, algumas pessoas colocaram a achura lá. Deixa eu editar aqui. Não, ok. Em relação à aresta inclinada paralela. Isso não é recomendado, né? É considerado incorreto. Então você tinha que ter trabalhado aí uma achura com uma angulação diferente. Não poderia ser invertida, porque eu tinha inclinação 45 dos dois lados. E aí você tinha que trabalhar uma inclinação diferente da achura. Ok? E dessa forma você fazia a entrega da último item e o completo realização da atividade. Beleza? Então vejam aí com calma depois, tem a avaliação, tem o comentário de cada um, como saiu cada questão, né, o que foi na percepção. Beleza? Vamos à nossa aula de hoje. Estou me organizando aqui. Algum comentário sobre a atividade, sobre a prova? Então hoje nós vamos falar sobre cotagem, cotas, né? Dentro do detalhamento técnico do desenho, nós já vimos as vistas e suas associações a outras formas, né, de representação da vista, o corte, vista de seção, detalhe. Vimos também a representação por si só, né, vista frontal, superior, as laterais. E para detalhar por completo nosso objeto, falta nós darmos dimensão, expressarmos os valores correspondentes a cada um dos elementos apresentados. Então, não basta a gente ter uma vista lá isométrica da peça, ter o detalhamento das vistas superior, frontal, vista frontal, direita. Nós precisamos adotar valores ao nosso sistema.
E para adotar valores, existem algumas normativas, algumas regrinhas também acerca desse assunto, né? Então vamos lá. Primeiramente, né, cotagem é a representação gráfica no desenho das características do elemento, por meio de linhas, símbolos, notas e valor numérico, numa unidade de medida específica. Então, a cota não é somente o valorzinho, o número que aparece aqui, não. Ela está associada às linhas de chamada, à linha de cota. Quando a gente fala símbolo, é a representação de um raio, de um diâmetro, de uma espessura, de uma esfera, né? O valor numérico é o valor dado, e a unidade de medida, muitas vezes não expressa na cota, mas sim na legenda ou no carimbo da folha. Sobre folha de desenho e representação dentro do software, vai ser a atividade da nossa próxima aula de quarta-feira. Hoje nós vamos falar só de cotas. Dentre as cotas, dentro de um desenho técnico, existem 3 classificações: as cotas funcionais, não funcionais e as cotas auxiliares. Cota funcional é aquela cota essencial para a função do objeto, né? Dentro do desenho aqui, ela está representada pela letra F. Ou seja, ela é essencial para a compreensão do objeto. Você saber as medidas, posicionamento, geometria, né? As cotas não funcionais, elas não são essenciais para o funcionamento do objeto. São cotas que você coloca, mas elas não agregam valor, nem na identificação, nem na fabricação, nem na montagem. E cota auxiliar, dada somente para informação. A cotagem auxiliar não influi, né, nas operações de produção ou de inspeção. É derivada de outros valores apresentados no desenho, né, ou em documento ela não se aplica à tolerância. Está como o X aqui, ó, auxiliar aqui dentro do desenho. Então vou ser mais técnico direto com vocês, explicando efetivamente. Por exemplo, temos aqui o desenho de um parafuso. Quando você compra um parafuso, especifica um parafuso, você coloca a medida nominal do diâmetro dele e o comprimento. Por exemplo, um M10 por 50. Ou seja, ele é um parafuso de diâmetro nominal de 10 milímetros com comprimento de 50 milímetros. O comprimento do parafuso ele é medido da parte inferior aqui da cabeça até a sua extremidade. Ou seja, a cabeça do parafuso, a região de acionamento do parafuso, ela não é considerado nesta medida de 50 milímetros, por exemplo. Então, quando você precisa de uma medida de um parafuso efetivo, seria o comprimento do elemento, né, da parte de rosca. Ah, mas se meu parafuso ele tem uma parte de rosca e uma haste, né? A haste é quando tem aquela parte lisa no parafuso. Então, você tem a identificação aqui do comprimento da haste e comprimento da rosca. São cotas funcionais, os diâmetros e assim por diante. O que seria uma cota auxiliar? A cota auxiliar, caso eu precise, eu colocar o comprimento total do parafuso. Ela não serve para especificação, ela pode servir em algum momento lá, se eu souber, por exemplo, fazer uma montagem, que quando eu colocar meu parafuso, eu preciso saber quanto vai ser a saliência da cabeça dele, se não vai dar interferência em outro objeto, se não vai bater, se vai caber, né, como seria o comportamento. E aí eu coloco uma cota auxiliar do comprimento total dele. Então, para saber o comprimento da cabeça, eu precisaria fazer uma subtração do comprimento total menos do comprimento do parafuso. E aí eu estaria à altura dessa cabeça. Uma cota não funcional seria efetivamente só o diâmetro da cabeça, né? Muitas vezes ela não entra dentro dessa configuração, não seria importante. Aqui nós temos o parafuso, aqui nós temos o furo aonde o parafuso vai encaixar, o alojamento do parafuso a gente chama, né? Então funcional é o diâmetro do furo, comprimento da rosca. Não funcional seria a profundidade do furo. Para mim, não importa. O que importa é que o comprimento de rosca seja suficiente para o meu parafuso se encaixar. Se essa profundidade do furo for próxima ou mais longa em relação ao comprimento da rosca, talvez não influa no nosso projeto. Tá? E isso são várias aplicações. Outro fator muito interessante, já eu falo para vocês de funcional e não funcional, vai ser em função dos exemplos apresentados dentro da aula. Onde muitos nós vamos ver que para o projeto, para o detalhamento técnico e fabricação do objeto, é fundamental algumas cotas, outras não são, ou seja, elas não seriam fundamentais, mas também não seriam não fundamentais, seriam auxiliares. Porque uma vez produzido o objeto, ele precisa ser inspecionado. Quando ele vai ser inspecionado, são outras medidas necessárias. Então, por exemplo, vamos lá. Todas as cotas ou cotagem, né, necessárias devem descrever uma peça ou componente, devem ser representadas diretamente no desenho,
de forma clara, objetiva e por completo. As cotas não ficam separadas do objeto. Existe uma forma de separação, mas isso aí seria por associação de gráfico ou matriz, nós vamos ver já já. Mas elas têm que estar junto ao desenho técnico. A cotagem deve ser localizada na vista ou corte, que representa mais claramente o elemento. Então, se eu tenho lá uma peça com um furo, na minha vista, aquele furo está de forma oculta, eu vou ver se existe uma outra vista onde aquele que está oculto inicialmente vai se tornar aparente. Se ele se torna aparente, numa partir de um corte, por exemplo, seria então lá que eu faria a cotagem do elemento. Então, nós utilizamos aprimore, né, como podemos falar, fugiu só a palavra agora, de preferência, né, como normativa, você cotar sempre os elementos por meio das suas arestas visíveis. As arestas ocultas não recebem cota, somente quando for de extrema importância ou não houver outra forma de dimensionamento. Desenhos de detalhes devem usar a mesma unidade, né? Por exemplo, um desenho, se você começa a projetar uma peça, todas as unidades dele devem estar numa mesma casa, ou seja, na mesma unidade, milímetro, que é o nosso caso. Nós, produção, mecânica e automação, trabalhamos com milímetro. Para todas as cotas, sem emprego de símbolo. Então, quando você começa a cotar seu elemento, diversas medidas, você não precisa expressar em todos eles a unidade. Você vai expressar a unidade lá na legenda. Ou seja, a gente sabe, que olhando para a legenda, que a unidade desse desenho é milímetro, todas as cotas que aparecem são milímetros. E, algumas vezes, algum elemento pode vir uma medida diferente. Se for necessário para evitar um mal-entendimento, o símbolo da unidade predominante para um determinado desenho deve ser incluído na legenda, correto? Onde outras unidades devem ser empregadas como parte na especificação do desenho. Por exemplo, se eu estou fazendo uma representação lá de um elemento e ele tem uma aplicação de pressão ou de torque, ou até mesmo uma medida em polegada, que pode ser expressa em milímetro ou em polegada, o símbolo da unidade apropriada deve ser inserido com o valor. Então você tem lá uma peça toda dimensionada, cotada, todas com a mesma unidade. E essas peças, essas cotas não recebem a unidade estaria predominantemente, a unidade predominante estaria expressa na legenda. E a partir de que você tem uma distinta, você, apenas essa distinta, você vai colocar o valor da cota e a unidade em conjunto, tá? Não especificar processos de fabricação, métodos de inspeção, exceto quando forem indispensáveis para assegurar o bom funcionamento ou intercambiabilidade. Então, dependendo do desenho técnico, só se ele for um desenho para instrução de montagem ou instrução de produção, você vai colocar lá caracterização de acabamento superficial, junta por região de solda, né? Se ele é pintado, como que ele vai ser fabricado, ou seja, são especificar elementos de inspeção ou fabricação. Cotar somente o necessário para descrever o objeto ou produto acabado. Excesso de cotas, ela pode ser bom como pode ser ruim, tá? Ela pode trazer muitas vantagens, como trazer também desvantagens. Nenhum dos elementos do objeto ou produto acabado deve ser definido por mais de uma cota. Exceção podem ser feitas, existem exceções. Cotar, pessoal, é uma forma de estratégia, tá? Como, por exemplo, se você pegar aí alguns profissionais, eu chamo eles de velha guarda, aqueles profissionais que já têm muitos anos de experiência dentro do campo de desenho, e são profissionais que estudaram na época quando não tinham ferramentas computacionais, como a gente tem hoje um software, e a maioria dos desenhos eram feitos à mão. Quando os desenhos eram feitos à mão, tinha muito trabalho para colocar as cotas, era uma estratégia muito bem pensada, muito bem feita, porque uma vez riscado o desenho, você não tinha como removê-la. E aí, então, eles tinham muita questão de contas, montagens, né? Você fazer um posicionamento das cotas a fim de representar por completo o objeto, mas era importante e fundamental a compreensão, conhecimento de quem estava interpretando o desenho. Um exemplo está aqui embaixo, eu vou mostrar e vou exemplificar para vocês. A cotagem funcional deve ser escrita diretamente no desenho. Ocasionalmente, a cotagem funcional escrita indiretamente é justificada ou necessária. Você vai puxar uma outra cota. Eu vou explicar como. A figura 3 mostra o efeito da cotagem funcional escrita indiretamente
aceitável, mantendo os requisitos dimensionais. Então, veja lá. O que acontece? Antigamente, quando você pegava um desenho desse, existia 2, 3 formas de você cotar. Os 3 métodos que estão apresentados aqui, os 3 estão corretos, mas são totalmente diferentes. Por quê? Veja que essa nossa peça, ela tem um comprimento de 40 milímetros. Mas eu olhando por essa vista, como eu sei que ela tem um comprimento de 40 milímetros? Porque eu somei 25 com 15. Antigamente, quando os operários, quem trabalhava no desenho técnico, trabalhava efetivamente com papel na frente dele, né? Sem auxílio de outros recursos, no máximo ali uma calculadora para ele fazer uma conta, ele estava menos propício hoje a propiciar erros como nós estamos hoje. Por que isso? Quando eu coto essa peça desta forma, 25 mais 15, eu sei que este lado tem 25, esse lado tem 15. Mas para eu fabricar essa peça, eu preciso pegar uma peça bruta. De qual comprimento? Vou somar 25 com 15. Talvez 25 com 15, para você fazer mentalmente, é fácil. Mas se fosse uma peça ali de 17,7 e outra de 13,21, quanto seria o comprimento total dela? Aí você tem que pegar talvez uma calculadora, né? Ou você faz de cabeça, pode dar algum erro. Outras formas de cotar a peça, que também não estariam erradas, aqui está representado ela. Ele fez a cotagem falando que este lado tem 25 e o completo tem 40. Tudo bem. E se esse comprimento aqui agora? Eu vou pegar 40 e vou subtrair 25. Aí eu sei esse comprimento. Legal. E aqui ele colocou somente a dimensão dessa extremidade e o comprimento total. Então 40 menos 15, eu tenho o comprimento desse lado. Beleza. Veja que todas essas cotas aqui representadas, nós utilizamos cálculos para determinar todas elas. Então, quando a gente fala de antigamente, isso era muito comum, né? Eu tive professores que falavam de forma muito grosseira, né? Como antigamente isso não era um problema, acredito, ou era e ninguém falava, o professor chamava a gente até de burro, se a gente pegasse e falasse, professor, por que não colocar essa terceira cota aqui? Aí ele falava assim, você não sabe fazer conta, você é burro, né? Isso eu passei muito por isso. E aí ele falava, se você fazer essa conta, você sabe. Mas hoje, isso eu vejo de uma forma diferente. Por quê? Vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês estão lá no chão de fábrica e vocês precisam fazer uma conta, vocês vão ter no bolso uma conta, uma calculadora ou um celular? O que vocês vão pegar para fazer a conta? Calculadora ou celular? Celular, né? E aí quando você pegar o seu celular, qual vai ser a primeira coisa que você vai olhar na tela? Quantas mensagens, quantas curtidas, não seriam? Isso, talvez? Se alguém comentou alguma coisa, né? E aí o que você vai fazer? Você vai abrir sua rede social, você vai olhar, você vai comentar, você vai responder um WhatsApp, uma mensagem, né? Depois de você bem sucinto, depois de uns 10 minutos, vamos falar assim, você vai parar e falar, é mesmo? Por que eu peguei mesmo o celular? É para fazer essa conta. Que conta mesmo? É essa aqui. E onde tá aí que você vai procurar a calculadora. Então hoje, pode parecer brincadeira, mas isso acontece no nosso dia a dia. E quando você está lá trabalhando sozinho, no seu ponto de trabalho, lá na sua estação de trabalho, então hoje nós temos muito mais recursos para nos distrair ou levar a um erro de execução. Mas se eu errar essa peça lá, se eu mandar fabricar e errar, o cara que errou, ele vai pagar e vai fazer outra. Tranquilo, com certeza, sem problema algum. Mas digamos que você está fazendo um projeto, você tem um cliente que tem que prestar serviço para ele, e você subcontrata outra empresa. Então ali você é o cliente, você tem uma empresa que está prestando serviço para você, e você está prestando serviço para outro cliente. Veja que tem 3 elos aí, né? Então a gente está no meio. Se você tem um prazo para cumprir com o seu cliente, você coloca um prazo em cima desse fornecedor seu. E aí você vai fazer, digamos que isso aqui seja um eixo. Esse eixo ele é de um aço 4340, um aço não muito comercial, não muito comum aqui no nosso mercado, mas que eu consigo comprar ele lá na região sudeste. Então eu vou lá no sul, sudeste, faço o meu pedido pelo celular mesmo, hoje rede social, consigo conversar com o meu vendedor em qualquer parte do Brasil, com um vendedor, e aí o cara faz a venda, ou seja, você faz o pedido hoje, ele fatura amanhã, a transportadora passa no 3º dia para pegar. Ela vai passar mais 3 dias, 4 dias na estrada, chega aqui no estado, no 5º dia ela te entrega, 5º não, né? 5, 6, 7, 8º dia ela te entrega. Aí no 8º dia tem a pecinha lá, chegou no fim da tarde, no 9º dia o cara vai começar a fabricar.
Aí ele fabrica, ele erra uma medida, porque quando ele foi fazer essa conta aqui, ó, ele puxou o celular. Naquele dia, ele não conversou com ninguém, mas o filho dele estava doente, ele ficou preocupado, então ele começou a ver as mensagens. Ou tinha brigado com a namorada, ou o time dele tinha perdido. São fatores externos que influenciam na vida das pessoas, né? E aí o que acontece? Esse cara erra uma conta e mata a sua peça. O que seria matar a peça? Ele faz uma medida errada, mais curta, digamos assim. Porque se ela tiver maior, ele consegue corrigir. Mas se ele remove muito material ali numa usinagem, por exemplo, não tem como voltar atrás e adicionar material. E aí você fala, pô, vai ter que pagar. Tranquilo, a gente paga. Desculpa aí, patrão. Vamos fazer de novo o serviço. Só que aí você precisa de mais 9 dias para a sua peça chegar em Fortaleza. E aí? Você agora como fornecedor e seu cliente lá que está esperando o projeto, que era um prazo de 10 dias, que vai pular agora para 19 dias. E aí? E aí acontece os projetos no Brasil, né? Que são projetados para um mês, são executados em 2 e entreguem em 3, tecnicamente. Sempre assim, às vezes, infelizmente. Né? Ou seja, são vários fatores, vários erros que vão contribuindo ali para um insucesso. E um deles pode estar associado à cota, e está. Como assim? Se eu, particularmente, tivesse colocado a cota aqui, ó, de 25, de 15 e de 40, se eu olhar de forma técnica, o 25 e o 15 poderiam ser as funcionais. O 40, uma cota auxiliar. Por que uma cota auxiliar? Porque o 40 eu sei qual é o tamanho da peça que eu tenho que pegar lá, com excessos de material para eu poder remover e colocar na minha medida. E 25 são as cotas funcionais, que eu vou colocar a exatidão nas precisões das medidas. Uma cota a mais, talvez eu tive um momento ali que eu não obriguei, não fiz a necessidade do operador pegar um celular ou uma calculadora e estar propício ao erro. Ou seja, eu trabalhei com uma variável a menos em função de erro. Então, você colocar a cota, né, de uma forma que agregue valor ao seu projeto é a forma mais eficiente de você trabalhar. Veja que é de forma estratégica. Também você não vai sair inserindo medidas dentro do seu desenho, que também atrapalha, ok? Ele pode olhar uma medida, achar que é daquele ponto até aquele ponto e seria outra medida. A cotagem não funcional deve ser localizada de forma mais conveniente para produção e inspeção. Outro exemplo muito interessante aqui, o aluno de produção, por exemplo, trabalha muito no pós-produção, né? Controle de qualidade, setor de qualidade. E o setor de qualidade vai fazer o quê? A inspeção da peça fabricada. E para a gente ter a correta inspeção dessa peça, seria o quê? Verificação das dimensões, geometrias dimensionais da peça. Então, se eu preciso fazer medidas lá, importante talvez eu ter algumas cotas que não são influentes na fabricação, mas na inspeção seriam. Já eu mostro um exemplo. Indicação. Dentro do desenho técnico, não somente dimensões são feitas, mas indicações também, né? Mas só essas cotas não é possível produzir peças que tenham elementos. Você além pode cotar, indicar elementos da peça, como um rebaixo, furos, rasgos, elementos oblíquos, né? Então, existe uma indicação dentro do desenho técnico. E aí, uma primeira observação muito interessante. Isso, hoje, o software faz uma correção para a gente. Mas se você estivesse trabalhando na mão livre, você tem que ter esse cuidado. Veja aqui onde está representado esse furo. A linha de chamada dele está finalizada com uma seta nos dois lados. Essa seta está utilizando uma setinha porque ela está posicionada sobre a aresta do furo da região. Quando você faz a representação, a indicação em função de uma superfície, como aqui desse rasgo, né, do rebaixo, do rasgo, veja que é uma bolinha. Tecnicamente, quando você faz a chamada, né, de uma superfície, é uma esfera, um pontinho. Quando você faz de uma aresta, é uma seta, ok? Método de execução. A execução das cotas, elas são padronizadas, então o método de execução da cotagem inclui, primeiramente, uma linha auxiliar, uma linha de cota, o limite da linha de cota e a cota, né? Cota é a medida. Os vários elementos de cotagem são mostrados aqui embaixo. Então vamos lá, primeiramente, linha de cota. A linha de cota, toda linha de observação, de chamada, ela tem que ter uma espessura. Quando você trabalha à mão livre, tem que levar em consideração isso. Quando você trabalha no software, ele já faz essa correção. Por isso que a gente fala que o software é nosso melhor amigo, porque ele nos ajuda em tudo.
A linha de chamada, efetivamente, ela tem que ter 50% da espessura da aresta da peça. Então, se eu tenho a aresta da peça numa espessura, a linha de chamada, a linha de cota, as linhas auxiliares, elas têm que ter metade dessa geometria, dessa espessura. Similar à linha da Ashura, por exemplo. Por que isso? Para justamente você não trocar, não se confundir com geometrias. A linha auxiliar, ela não toca a peça, existe um afastamento entre elas. No desenho à mão livre, você tem que levar isso em consideração. No software, ele já corrige, tá? Então, você tem a linha de chamada. Existe a linha de cota, é a linha que percorre todo o comprimento do local onde está sendo feita a realização da medida. Ela jamais será interrompida, cortada, seccionada. Então, você vê que ela compete toda a linha do elemento. E a cota, ou seja, o valor. Tá? Uma coisa muito interessante, quando você faz um desenho à mão livre, a cota ela tem que respeitar a geometria no papel. Então, se você coloca um papel para desenhar de frente para você, as medidas têm que estar na mesma alinhamento. Em que sentido de alinhamento? De leitura. Eu não posso ter, tecnicamente, um desenho à mão livre que eu preciso fazer giros no papel para interpretar as cotas. Todas elas estariam escritas para a leitura de um ponto apenas do observador. Quando você coloca ela de forma aleatória, isso é um risco do pessoal não saber o posicionamento da peça. Limite de cota. Limite de cota são essas linhazinhas aqui estamos falando de linhas oblíquas, né? Inclinação de 45 graus, mas elas podem ser feitas de setinhas abertas ou fechadas, a gente já vai mostrar isso para vocês. Então, o importante aqui é a linha da chamada, a linha de cota e a cota. Execução do método de cotagem. Cotar uma peça não é de forma aleatória, não é na louca. Você não começa a colocar medidas e gera uma consequência. O profissional que realiza cotagem, desenhos técnicos, deve levar em consideração vários fatores para realizar as cotagens, como, por exemplo, a geometria da peça. Pela geometria, eu vou ver qual é a melhor posição para cotar aquele elemento, né? Se ele está melhor representado nessa vista ou em outra vista, e aí como eu vou detalhá-lo, né? A tecnologia de fabricação, dependendo de como esse elemento vai ser fabricado, a forma de cotagem influencia diretamente ou não no sucesso ou na eficiência de produção. Função que esta peça irá desempenhar, a precisão requerida no produto final. Ah, mas como assim a precisão ou que a peça irá desempenhar? Muitas vezes você pode pegar uma medida aqui que você não vai levar uma consideração de uma tolerância, mas a tolerância é fundamental para o correto funcionamento dela. Essa peça lá, ela vai trabalhar como vedação, né? A superfície ali que você está trabalhando, ela vai trabalhar em contato com outra superfície que vai fazer a vedação de uma região. Uma dimensão errada pode não ter a estanqueidade, ou seja, o material vai vazar. E aí sua peça está inútil, né, para aquela aplicação. A cotagem do desenho técnico deve tomar desnecessária a realização de cálculos, para descobrir as medidas indispensáveis na execução da peça. Então, quando você pega um documento antigo, quando eu falo antigo, lá na década de 80, até a década de 90, era permitido você fazer cálculos. Quando você pega algumas releituras de norma, algumas atualizações, já se coloca isso, você tomar cuidado com cálculos, tá? E um exemplo aplicado de execução da peça, por exemplo, quem é da mecânica vai ver isso lá com o professor Nelson em usinagem 2, quem for da produção vai ver lá com o professor Mauro em PP2, quem for da automação, vamos conversar nisso mais para frente em usinagem CNC. Por exemplo, como nós vamos usinar uma peça usando um controle de comando numérico, né, um computador de comando numérico, uma fresa, um torno CNC, nós trabalhamos a linguagem de programação ISO, e a linguagem feita em coordenadas. E quando você trabalha em coordenadas, dependendo da geometria da sua peça, a forma que você dimensiona ela traz de melhor facilidade ou não cada ponto especificado do elemento. Então, se eu observar aqui a codificação dessa peça, por exemplo, linguagem de programação para a execução da mesma, eu vejo que os afastamentos em relação ao zero máquina, aqui seria o zero máquina, onde está o pontinho vermelho, todos eles têm uma medida. Veja que essa medida ela foi feita para uma face de referência, eu vou já explicar isso para vocês. E aí eu consigo achar o ponto 25, ponto 33, ponto 43, ponto 5 e ponto 60. Se eu tivesse feito a cota, tipo, daqui para cá, em série, quando eu precisasse deste ponto, eu teria que somar todas as medidas. Além de eu perder tempo na hora da programação, eu posso estar mais suscetível a erros. Então, consequentemente, desta forma de cotagem
com elemento de referência, facilita lá a nossa programação. Isso nós vamos aprender mais para frente. Não programação, tá, pessoal? A questão das formas de cotagem. Linha de cota não deve ser interrompida, jamais, mesmo que o elemento seja. Então, nós vimos lá um recurso na vista de encurtamento, né? Onde uma peça que tem duas regiões idênticas podem ser encurtadas a fim de aumentar a escala no papel e representar o mesmo. Você encurta sua peça, mas sua linha de chamada ela é completa. E a unidade de medida também será da peça completa. O cruzamento de linhas de cota e auxiliares devem ser evitados. Porém, se isso ocorrer, não devem ser interrompidas no ponto do cruzamento. Olha que interessante. Vejamos essa pecinha, muito simples. Ela é uma peça aqui retangular, com rebaixo e 3 furos. E aqui eu tenho a medida 16 milímetros dessa aresta, 16 milímetros desse rebaixo. Então, nós temos essas duas cotas, 18 e 16, desculpa. E aí eu tenho aqui uma medida de posicionamento do furo, que vem de 26. Veja que a cota de 26, ela cruza essa linha de chamada aqui, essa linha auxiliar, que mostra o ponto entre 18 e 16. Não existe nenhuma marcação nela, não é interrompida, não tem nenhuma seta, nenhum traço de interrupção, né, de chamada. Ou seja, eu sei que a dimensão é do ponto da extremidade da cota até a outra extremidade da cota, onde tem a linha de interrupção da medida. E aí eu sei que 26. Ah, professor, se eu puxar essa aqui para cima, aí ela vai cruzar o 16. Logicamente você vai ver a melhor forma de montagem para interpretar o seu desenho. Ah, e se eu puxasse ela aqui para baixo, ela ia cruzar a linha de 12 aqui, ó, né, que é o posicionamento desse furo. Outro ponto interessante nessa peça. Quando você olha aqui, a geometria, uma coisa que muito projetista esquece, é justamente isso que eu vou comentar agora. Quando você faz lá de cotas, as cotas não são somente as medidas da peça, mas também o posicionamento dos elementos. Então, se eu for fabricar essa peça, o que eu preciso saber dela? Logicamente, as alturas, os comprimentos da peça, que estão faltando aqui alguns, tá? E o posicionamento dos elementos. Então, não basta eu saber o diâmetro do furo, eu tenho que saber aonde ele está posicionado. A linha de centro, contorno, não deve ser usadas como linha de cota. Então, existem aquelas linhazinhas, né, de chamada, linha de centro. Eu, particularmente, não uso, no desenho eu tiro. A linha de centro, quando usada como auxiliar, deve continuar como linha de centro até a linha de contorno do objeto. Então, ela deve vir até aqui fora, depois ser usada a dimensão de cota, quando utilizada. Linha limite da linha de cota, né, a interrupção da linha de cota. A indicação dos limites da linha de cota é feita por meio de setas, traços, oblíquos, né? Setas ou traços oblíquos. A indicação são, quando você trabalha em seta, pode ser esses dois tracinhos inclinados a 30 graus, entre eles, né? 15 de um lado, 15 de outro, somente. Ele preenchido por completo, ou uma linha cruzando um ângulo de 45 graus. O que você não pode é misturar. Se você trabalha com o corte oblíquo, você vai usar todas as medidas do seu desenho com o corte oblíquo. Se você está trabalhando com a seta maciça, você vai usar isso em todo o seu desenho, esse método de interrupção. Por que não variar? Pode confundir quem está analisando o seu desenho em algum momento lá da execução da peça. Então, isso aqui você configura no software, a mão livre, você vai escolher e adotá-lo até o elemento final. Limite da linha de cota, né, como a gente está falando. A indicação dos limites da linha de cota devem ser o mesmo tamanho, no mesmo desenho. Somente uma forma de indicação dos limites da linha de cota deve ser usada no desenho, como a gente acabou de comentar. Quando houver espaço disponível, preferencialmente, as setas de indicação da linha de cota devem ser apresentadas entre as linhas de cota, internamente ao elemento. Então aqui ó, tem um comprimento, eu coloco minhas linhas de cota, indicação de limite de cota, internamente. Quando não for possível, a medida for muito, o espaço for menor e não couber, elas podem ser indicadas do lado externo, tá? Juntamente com a medida tanto interna ou puxada para o lado externo com o prolongamento da linha. Cuidado, veja a interpretação, por exemplo, desse desenho. Esta medida interna está aqui, então eu estou vendo aqui os limites de cota dela. Esta medida está aqui, ó, os limites internos de cota dela, e essa medida está aqui, olha os limites externos de cota dela. Então, eu observar dentro do meu desenho na hora da fabricação. Se eu estou fazendo a mão livre, eu tenho que levar isso em consideração. Se eu estou fazendo no software, ele já considera e corrige isso para a gente.
somente uma seta, quando fala de raio, tá? Somente uma seta é utilizada na cotagem de raio, pode ser dentro ou fora do contorno, dependendo do exemplo apresentado. Então, se você tem um raio muito grande, né, que a medida cabe internamente, ele deve ser representado interno. Agora, se o espaço não for suficiente, você pode expressá-lo do lado externo da sua peça, tá? Mas é apenas uma indicação. E aí agora a gente vai falar sobre sistemas de cotagem, metros de cota. Por exemplo, né, a cotagem no desenho técnico deve tornar desnecessária a realização de cálculos para descobrir medidas através da execução da peça. Mas isso não é levado tão à risca. Por que não? Veja, por exemplo, a dimensão dessa peça. Essa cotagem em cadeia. Como assim cotagem em cadeia? Observe que na cotagem em cadeia, cada parte da peça é cotada de forma individual. Essa cotagem individual leva, né, o comprimento de cada item. Então, o item A aqui, ó, região A tem 25, região B tem 30, região C tem 12. Mas se nós formos buscar um blank, o que é um blank? É uma peça maciça. Para eu ter início essa minha peça, qual o comprimento desse blank? Teria que fazer uma soma, né? Ó, 25 mais 30 mais 12 mais 28 mais 25. Posso somar de cabeça e errar ou não. Posso pegar meu celular, ver minha rede social depois, fazer as contas ou não. Ou eu poderia colocar uma cota auxiliar aqui de fora a fora, né? Ó, comprimento total da peça. E o operador não precisa nem pensar em fazer conta, nem pegar o celular. Ele apenas ler, interpretar o desenho e fazer a realização da medida. Ok? Então veja, essa é a grande diferencial de usar cotas auxiliares ou não auxiliares. O que seria uma cota não funcional aqui, por exemplo? Uma medida entre 25 mais 30. Eu vou colocar aqui uma medida de 25 mais 30. Não seria funcional, não teria necessidade, talvez. Opa, só um instante. Outro ponto interessante. Sobre as técnicas de cotagem. Então, nós estamos falando de cotagem em cadeia. Cotagem em cadeia, eu tenho uma medida até um ponto, a partir desse ponto eu tenho outra medida até um terceiro ponto, desse ponto até um quarto ponto, e assim sucessivamente. Veja que uma está em função da outra, né? Uma vem depois da outra. Analisando os demais cortes, pode perceber que a cotagem da peça não está completa, tudo bem, isso é uma indicação nossa, falta os diâmetros, algumas coisas. Mas esse sistema de cotagem só pode ser utilizado quando a precisão requerida na peça não for um problema. Quando um possível acúmulo de erros na execução da peça não comprometer a sua funcionalidade. Em outras palavras, quando a exigência de precisão na execução de cada parte da peça, né, for muito grande, o sistema de cotagem não deve ser adotado. Por quê? Quando você fala sistema de cotagem em cadeia, digamos que o primeiro operador vai pegar aqui, quando for usinar 25, ele vai para 25.05. Ele passa um pouquinho. Aí daqui para cá ele faz 30.1. Aqui não, ele faz 12 exatamente, aquele 28.3 e 25.05 novamente. Quando você pegar a sua peça final, ela vai ter aí uma medida a mais da sua peça. Ela vai ter um comprimento maior do que projetado. Talvez essa distância de 30 ou essa de 25 sejam peças de encaixe precisos. E essa tolerância a mais ou a menos, ele pode ter usinado em vez de 25, 24.98, por exemplo, aqui, 2 centésimos de milímetro a menos. E aí você ter lá um vazamento na sua peça, porque ela não está tocando a face que desejava, e fazer a vedação, por exemplo. Então veja que essa forma de cotagem pode associar o acúmulo de erros. No final, um erro em uma extremidade pode impactar nas demais, tá? Ou a peça ficar mais curta, ou ficar mais longa. Ou até mesmo ficar na medida, mas internamente o posicionamento dos elementos está feito de forma errada. Cotagem por elemento de referência. Professor. Opa, pode falar. Só uma pergunta aí, nesse cotagem em cadeia. Se ao invés de seta, eu fosse usar o traço oblíquo de 45, certo, eu colocaria só um em cada ponto? Isso. Eu vou tentar riscar aqui rapidinho só para te mostrar, mas não teria setinha, né? Deixa ele tá branco aqui o meu, só um minuto. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Estaria tipo um aqui, seria somente dessa forma. Eu não faria inclinado assim não, um para cada lado não, tá? Eles seriam todos na mesma direção. Seria assim, ó. Entendeu? Todos cotados. Esse corte oblíquo você vê muito na engenharia civil. É muito comum eles usarem. Geralmente na mecânica se usa essa setinha. Até os softwares geralmente vêm configurados dessa forma. Tá? Mas você pode ir lá na configuração e alterar. Isso é fácil. Mostro para vocês. Mas geralmente é associado a esta forma. Beleza?
Beleza, obrigado. Show. Tranquilo. E aí, vamos lá, começou meu ponteiro aqui de novo. Pronto. Saindo da cotagem, né? Em série aqui, ó, em cadeia que a gente falou, nós vamos fazer a cotagem por elemento de referência. É um dos mais utilizados, tá? Na cotagem por elemento de referência, as cotas são indicadas a partir de uma parte da peça, tá? Uma parte que você, projetista, determina. Também, né, essa referência pode ser uma face, pode ser uma linha base, ou uma linha que serve como referência, né? Esse sistema de cotagem deve ser escolhido sempre que necessário, evitar acúmulo de erros. Vamos entender o porquê. Igual a gente mostrou lá na usinagem, né, na programação. Aqui nós estamos fazendo como se fosse a ponta de eixo. Uma ponta de eixo, um eixo com diâmetros distintos e comprimentos distintos. Se você pegar, por exemplo, todas as medidas, aqui nossa peça total tem um comprimento de 55. Essa face aqui está 45 DS e o comprimento dessa é 35. Por que isso aqui facilita a interpretação? Quando eu estou usinando ela, por exemplo, mesmo convencional lá no torno, eu coloco minha medida 0 aqui e vou fazer um avanço de 35 milímetros para fazer essa região. Quando eu cheguei nos 35, eu tenho lá no meu marcador, no meu disco divisor, já a marcação de 35. Quando vai 0 para 35, se eu vou ter que ir agora avançar mais 10 aqui, né, porque a diferença ó, de 45 para 35, eu não vou ter lá mais 0 e avançar mais 10. Eu teria que fazer uma conta mentalmente de 35 mais 10, 45, ir até 45. Para alguns pode parecer simples isso, mas aqui nós estamos trabalhando com medidas muito exatas, números fechados. Quando você tem precisão, quando você tem casas decimais, isso leva a uma problemática de somas de erros que pode levar à execução errada da sua peça. Então aqui, quando você tem um elemento de referência, eu sei que eu vou avançar até 35, depois vou mudar do diâmetro de 16 para 26 e vou avançar até 45, depois eu vou mudar do 26 para 36 e vou avançar até o 35. Vejam que todas as medidas partem de uma face de referência aqui, ó, como a gente mostrou aqui, ó, né? E isso facilita o não acúmulo de erros. Por quê? Digamos que eu vou fazer essa medida de 35 e erro, aqui vou a 35,3, um exemplo. Mas na segunda eu vou até 45. O que vai acontecer? Só essa região vai ficar maior, comprimento, esta menor, mas se aqui eu zero em 45 e finalizo minha peça em 55, o comprimento dela vai estar exato. Ok? E aí eu vou ter um erro interno. Não que ela vá salvar a peça, ela vai estar errada do mesmo jeito. Mas não é um erro acumulativo. Eu posso errar a medida de 45, mas acertar o 35 e 55. Ou seja, um erro acontecendo nesse ponto aqui, ó, ele não vai interferir nessa medida, nem nessa medida. Ok? Então aqui a cotagem por referência é uma das mais utilizadas, você tem menos suscetível a erros na hora de execução ou na hora de montagem da sua peça. Por exemplo aqui, ó, né? Nós temos uma peça aqui, onde a gente tem as medidas gerais dela, ó, ela tem uma largura de 30 e um comprimento de 65, né? Então é um retângulo. Esse retângulo ele tem um chanfre aqui, um recorte, né? Um rebaixo, que ele vem a partir dessa linha para cá, 50, a partir dessa linha, 20. Então sei já o comprimento do meu rebaixo. Eu teria que fazer a conta aqui, né? Ó, 65 menos 50 daria 15. Tudo bem. E aqui nós temos medidas tanto indicando o diâmetro dos furos, que seria 6, quanto o posicionamento dos furos. Todos eles levados por conta uma região de referência. Aqui no caso ele tem duas faces de referência ou duas arestas de referência. Ele está pegando essa região como referência para as medidas verticais e esta região como referência para as medidas horizontais. Então veja que além de eu representar o tamanho da nossa peça, eu represento o diâmetro do furo e a posição do furo. Ou seja, o furo está a 10 dessa face e a 20 dessa. Então eu sei justamente o posicionamento. E aí eu penso em fabricação. Quando eu vou fabricar um furo, o que eu preciso saber? O centro dele, né? Por que o centro dele? Porque eu vou fazer a furação pelo processo lá de furação, broca, né? Ferramenta de corte, usinagem. E aí eu faço marcação no centro do furo, alinho minha broca nesse centro, quando ela passar, ela gera o furo. Então, para execução, as cotas funcionais da sua medida seriam em função do centro da peça, ok? Já eu trago outro exemplo que fala de outra região de inspeção. Cotagem em paralelo.
que é a cotagem em paralelo? Ela ainda é por elemento de referência e ela vem com as medidas em paralelos, uma outra. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma peça com um certo comprimento e uma quantidade de furos distribuída ao longo dela, né? Então aqui, em função dessa face de referência, eu faço a localização no primeiro furo e aí vou fazendo do segundo, terceiro. Ah, se eu errar a posição desse furo, ele vai influenciar nessa? Não, porque a distância dele vai ser remedida como 44. Se esse aqui eu acabei furando com 34,5, este furo vai sair errado, mas talvez os demais saiam certo, porque eu não estou usando o outro furo como referência. Estou usando uma face como referência. Ou seja, a cotagem em paralelo, né? Elas estão todas em paralelas aqui. Cotagem aditiva. Pessoal, nós vamos falar agora de umas formas de cotagem simplificada. Elas eram usadas antigamente quando você tinha o detalhamento técnico feito à mão. Então você fazia a mão num papel para você não ter que diminuir muito a escala do seu desenho para caber todas essas medidas. Você usava esses métodos de cotagem, tá? Alguns recursos ainda são utilizados, às vezes você pega um documento que tem algumas dessas técnicas, mas não são tão mais usuais. Então, por exemplo, esse tipo de cotagem pode ser usado quando houver limitação de espaço, desde que não cause dificuldades de interpretação do desenho. Então aqui o que acontece, ó, a gente tem uma peça que ela tem diversos furos. Então eu tenho aqui tanto o comprimento da peça, aqui ó, é meu ponto de referência, aqui é o meu zero. Então a peça ela tem 60 de largura por 46 de altura. Esse primeiro furo de diâmetro 4 está localizado de 8 deste ponto e 8 dessa face também, ó, né? Esse furinho aqui, ó, de 3, vamos falar, por exemplo, ele está a 22 nesta referência e a 30 nesta referência. E aí eu sei a posição dele, tá? Aquela nossa peça anterior aqui, ó, que tinha os furos ao longo, né, da peça, eu tenho aqui a minha peça. E o furo, o primeiro todas estão alinhadas com o centro, a primeira está a 8, a segunda 18, a terceira 34 e assim sucessivamente. Então são formas de representação. Cotagem por coordenadas. Isso aqui você vê muito, às vezes, quando você compra um produto e ele tem a mesma geometria, mas tamanhos diferentes para aplicação diferentes. Por exemplo, suporte de TV, eu já vi essa cotagem em suporte para televisão. Você compra lá um suporte, o fabricante ele tem o mesmo suporte, a mesma geometria para televisões de 20 a 30 polegadas, aí de 30 a 50 outra, de 50 a 100 outra, um exemplo. E aí é a mesma geometria a peça, o que muda é o tamanho do elemento lá em função do tamanho da televisão. E aí ele faz um único desenho técnico, faz as coordenadas, mostrando pela numeração. Então aqui, ó, o que é esse número 2? Por exemplo, ele é um número 2, aqui no eixo X, ó, a peça número 2 está aqui, ó, 2. No eixo X ele está a 8, aqui, ó, de comprimento. No Y ele está a 38, ele está a 38 de altura, e o diâmetro dele é de 4 milímetros. É justamente isso aqui, ó. Esse furo aqui, ó, ele está a 38 aqui, ó, nessa altura, né? 8 nesta, e um furo de 4. É a mesma representação. Porque aí, quando você usa essa cortagem por coordenadas, por exemplo, aqui você colocaria televisões de 20 polegadas. Aí você faria aqui outra tabela, colocando televisões de 50 polegadas. Aí esse furo, ele não poderia ser, não necessariamente seria mais essa medida, seria outra medida. Mas ele estaria na mesma posição, só mudaria a escala do seu desenho. E aí, com um único desenho técnico, você pode representar diversos tamanhos do mesmo componente. Deu para entender mais ou menos esse ponto aí? A localização? Então aqui é a cotagem por coordenadas, ok? Cotagem de elementos específicos, né? Existem alguns elementos mais específicos. Então, por exemplo, aonde cotar? Vemos a nossa pecinha aqui, ó. Essa nossa pecinha, ela tem uma geometria que parece um L, nessa vista lateral, frontal, de usar. Quando eu olho essa peça na vista lateral, o que eu vejo aqui? Ela é a vista lateral porque ela traz o maior número de detalhes. Se eu contar aqui, eu tenho 5 arestas, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6. Então, aí já justifica ela ter mais detalhes. Então, aqui o que eu consigo detalhar de melhor forma na minha peça? O rebaixo. Por quê? Porque aqui, ó, eu vejo duas regiões, vejo a linha de divisão, né? Mas eu não sei se essa é a região mais alta ou essa é a mais baixa. Está melhor representada aqui. Mesma coisa aqui, né? Ó. Eu tenho a linha aqui de divisão entre os dois planos.
mas eu não tenho completo detalhamento. Então, por exemplo, nessa peça, aqui nós pegamos altura, comprimento, largura. Cada uma foi levada a um objeto. Ah, talvez eu conseguisse detalhar minha peça somente nessas duas vistas? Talvez sim. Somente nessas duas? Talvez sim. Né? E aí fica a critério de cada projetista. Olha essa aqui, que ela tem um rasgo, né? Não é um rebaixo, ela tem um rasgo internamente aqui. Então veja que o rasgo melhor detalhado está aqui. Então nesta vista frontal, eu vou detalhar o meu rasgo. Aqui nós temos uma cota interna à peça, muitas vezes não é recomendado, mas se não for necessário, pode ser utilizado. Então nosso rasgo ele tem 20 por 7, uma altura de 15, uma largura de 30 e um comprimento de 60. Vocês conseguiriam fazer essa peça com somente essas medidas? Perguntando para vocês, se fosse desenhar elas aí agora, vocês fossem desenhar ela, essas medidas são ok? Tem alguém aí? Velha pergunta, né? E aí eu pergunto para vocês, qual seria a posição desse rasgo? Quanto seria essa medida aqui? Quanto seria essa? Ele está no centro? Podemos falar que sim ou não. Tecnicamente, como ele não expressou essas medidas, nós podemos falar que ele está no centro. Mas talvez se eu tivesse uma cota aqui, ó, falando esta medida, não auxiliaria a execução da peça, não traria mais segurança na fabricação, né? E aí veja que aqui você consegue detalhar o elemento, mas traz dúvidas. E aí, nessa dúvida, você vai ligar para o seu cliente, você vai perguntar para o projetista, você vai executar e vai na sorte, vai dar certo, se está errado, faz de novo, né? Então veja que geralmente você usar algumas cotas que auxiliam no elemento facilita a execução da peça. Cotagem de furo, como eu falei para vocês, muitos projetistas esquecem a posição do furo. Ele vai lá, faz o detalhamento da peça externo, faz a geometria ou dimensionamento do furo, mas não coloca a posição do furo. E aí essa peça vem muito interessante. Vamos ver, entender aqui ela. Vamos colocar, não colocando rótulos, mas vamos colocar uma situação hipotética. Nós somos engenheiros mecânicos, um exemplo, e fabricamos a peça. Para eu fabricar essa peça, eu preciso do quê? Largura dela aqui, comprimento, altura, comprimento, espessura. E aqui eu tenho um furo quadrado, que eu sei que ele tem 16 por 16. O centro dele está aqui, 15 e 15 do centro. Talvez essa medida não facilite para mim na hora de realizar a peça. Se eu tivesse a medida dessa aresta para cá, como dessa aresta para cá, talvez fosse mais fácil. Isso para a fabricação. Mas se depois que a gente fabricou, fosse lá para outro setor onde teriam os engenheiros de produção, estou sendo hipotético, tá, pessoal? E os engenheiros de produção estariam lá para aferir a nossa peça, ou seja, ele vai pegar uma amostra lá do lote de 1.500 peças e vai fazer medição, vai pegar um paquímetro lá e vai medir. E aí, se eu der essa medida de 15 por 15 para ele, é funcional essa cota para inspeção? Não. Por quê? Porque você não consegue achar esse ponto no vazio dentro da sua peça. Para você medir a sua peça lá, você vai medir o quê? Esse 16 internamente, esse 16 internamente, esse 30, esse 60, o 15. São medidas que o paquímetro faz, interno, externo. E qual outra medida para saber se meu furo está certo? Eu mediria dessa aresta para essa. Talvez se eu tivesse colocado uma cota auxiliar aqui, facilitaria tanto na fabricação quanto na inspeção. Qual que é essa medida aqui, ó? Ah, vou ter que pegar 16, dividir por 2, subtrair de 15, aí eu vou achar essa medida, né? Veja as contas que nós estamos fazendo para chegar lá. Então, muitas vezes, o sistema de cotagem tem que ser de forma inteligente. Cotagem de peças com um ou mais elementos de rebaixo. Então, veja aqui, se eu olhar na vista superior ou na vista lateral esquerda, que está na direita, o detalhamento aqui dos rebaixos não aparece nessas vistas. Eles estão aqui, obviamente, mas eu não sei te falar aqui nessa vista qual é o mais baixo, qual é o mais alto. Aqui também, né? Ó. Então, ou seja, a melhor representação deles está nessa vista. Então, aqui nós cotamos os rebaixos.
A altura da peça está nessa vista e o comprimento dela está aqui. Ok? Pessoal, lembrando, isometria com medidas não existe. É uma licença didática apenas para informação de aula. Ok? Cotagem de elementos angulares. Cotar ângulo é uma forma interessante. Você pode usar medidas e o comprimento ser uma consequência, ou você pode dar só o comprimento e as medidas são uma consequência. Então, quando você vai desenhar, por exemplo, no software, você pode fazer por medida, ângulo, né? Ó. Então, ou seja, você tem que usar uma face de referência até outra. Então, a angulação aqui é 25. Essa altura é 7. Esta medida aqui é uma consequência. Como aqui o comprimento é 8, a angulação é 30. Esta altura aqui, ó, é uma consequência. Aqui eu tenho esta altura, este comprimento. A angulação é uma consequência. Ok? Se eu colocar os 3, talvez fique muito poluído. Mas você pode colocar, com um critério seu. Tá? Tá vendo isso aqui, pessoal? O que seria isso aqui? É uma vista de seção, né? Ó, interna à peça. Então, isso aqui é uma pecinha com essa geometria de espessura 7. Isso aqui é um corte de seção, mostrando internamente a seção da peça. Já que ela tem uma seção homogênea, ele trouxe a seção interna com uma linha de interrupção e colocou a dimensão dela aqui na peça. Sistemas de cotagem especiais, peças que apresentam partes arredondadas, esféricas, elementos repetitivos, elementos oblíquos, né, ou então muito pequenos. Esse tipo de cotagem é feito de uma forma especial. Como assim? Por exemplo, quando você tem raios muito pequenos, você pode fazer o alinhamento, fazer a chamada dele para fora da peça, de uma forma que aqui internamente não teria como eu colocar essa medida, né? Então eu faço uma chamada. Se eu tenho um diâmetro muito grande, e aí o meu diâmetro puxa lá do centro, eu posso fazer esse encurtamento aqui do raio e representar a minha peça de uma forma maior, né? Ó. Então, por exemplo, aqui eu tenho um raio de curvatura, raio de 90. Esse 90, ele pode estar neste pontinho aqui, ó, o centro dele, aqui embaixo, onde está o pontinho vermelho. Mas se eu for colocar ele aqui, olha como eu vou ter que usar a escala para caber no meu papel. Então, eu posso reduzir a escala e fazer essa redução de indicação. Tá? A esfera, ela é representada por um raio. Primeiramente, quando se usa raio, quando se usa diâmetro, tá? É uma coisa muito interessante. Diâmetro você usa quando você tem a circunferência completa. Então, furo é um diâmetro. Ele tem a geometria completa. Quando você tem uma curva que ela é interrompida, se usa raio. Então, veja que aqui é um raio, aqui é um raio, aqui é um raio. Esse aqui é um raio, porque a peça deve ser interrompida, como aqui é um raio, mas este furo é diâmetro. Esse lado externo, ele é raio. Ok? Elemento esférico. Então, aqui, ó, eu tenho uma esfera de raio 115. O ESF representa esfera. É uma nota de especificação associada à simbologia. Facilita a interpretação do seu desenho. Por quê? Entra a esfera aqui. Porque de uma esfera não adianta você colocar nas vistas, todas elas vão ser uma peça cilíndrica, né? Então você faz logo a representação de uma delas chamada por esfera, por exemplo. Elementos igualmente espaçados. Isso aqui é uma forma de representação simplificada, tá? Parece não simplificado, mas eu vou mostrar para vocês. Então olha aqui, ó. Essa peça tem 90 de comprimento, ela tem 15 numa extremidade, depois é distribuído furos a cada 12 milímetros, né? Então eu tenho 2, 4, 6 furos. Em vez de eu colocar lá todas as medidas, eu vou falar que ao longo dessa medida, que é 60, eu tenho 5 elementos 12 vezes espaçado. Ou seja, eu tenho 12, 12, 12, um total de 5 elementos. Meu comprimento total é 5. Ou vou falar que eu tenho 6 furos de 5 milímetros. Eu não preciso colocar o diâmetro em todos eles. Basta colocar o diâmetro em um, que é de 5, e ele se repete 6 vezes. Tá? Espessura da nossa peça, de 5 milímetros. Não coloco uma vista lateral, uma superior. Seria só um retângulo aqui, né? Eu posso falar na peça que a espessura dela é 5. Veja aqui, ó, que eu tenho 6 furos. Tá aqui um furo, eu tenho 6, de diâmetro 5, espaçados igualmente a 60 graus, que vai dar um total de 360. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Né? Cada um deles está a 60 graus um do outro. Consequentemente,
são 6 furos. Isso aqui é uma forma simplificada de representação. Cotagem com encurtamento, ó. Encurtou a peça, tá? Então eu sei que neste comprimento eu tenho 19 elementos, 18 milímetros equidistantes, né? Cada elemento desse tem um diâmetro de 6, no total dão 20. Por que 19? Aqui e aqui 20. Tá aqui o primeiro. A partir dele eu tenho mais 19. No total são 20. Ok? Olha outra coisa muito interessante. Aqui, ó. Fiz um encurtamento nesse eixo e ele tem uma seção quadrada. Ele não é cilíndrico. Então eu tenho aqui, ó, a representação de seção quadrada de 34. Logicamente, cada lado é 34 por 34. Não é um retângulo, tá? É quadrada. E na extremidade um diâmetro de 30. Comprimento de 300. Então aqui eu usei uma simbologia para falar que é uma representação quadrada. Tá? Aqui tem uma peça encurtada, ó. Veja que o comprimento dela é 200. A linha de cota não recebe interrupção, a peça sim. E aqui eu tenho uma seção interna falando que a espessura dela é de 6 milímetros. Ou seja, a partir desse comprimento, você tem uma espessura de 6 milímetros. E aí alguns exercíciozinhos para nós reforçarmos o nosso conhecimento, né? Aí eu pergunto a vocês, analisando este desenho, né? Escreva nas linhas o desenho técnico, apenas as cotas que definem o tamanho do elemento. Aí eu pergunto para vocês, ok? Qual seria o comprimento desse rasgo aqui, ó? Aonde ele está melhor representado? Nessa vista, né, ó? Qual seria esse comprimento? Pode falar no microfone, escrever 32, beleza, Nicolas? Né? Qual que é aqui, ó, profundidade aqui, ó, essa altura aqui, ó, do nosso rasgo? Onde ele está melhor representado aqui, ó? Ele está visível. Aqui ele está oculto, né? Ele veio para cá. Qual seria essa medida? 8, legal. O comprimento total da nossa peça? Quanto ela tem? 16. E aí eu pergunto para vocês, e a medida aqui do fundo do rasgo até o fundo da peça? Quanto seria? Vou fazer uma conta, né? 8, exatamente. Então você pegou 16 e você moveu 8. É fácil porque é metade. Aqui nós estamos fazendo contas fáceis. Você número quebrados, né? Como, por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, ó, desta comprimento dela que era 32, até o final dela que é 45, quanto seria essa medida? E aí? Pode ser conta ou fácil? Aí, exatamente. O Nicolas fez a conta aí. Ou seja, você vai vendo, conforme as medidas que você coloca, você faz a interpretação na melhor região para a interpretação da mesma. Ok? Assinale no desenho a afirmativa correta, se é A ou B. Olha só. Item A. As cotas 12, 8 e 9 definem o tamanho do furo, ou as cotas 10, 5 e 9 indicam a localização do furo. O que está correto? A ou B? Tem A? Legal. Por quê? 12 é o comprimento do furo, 8 é a largura do furo e 9 é a profundidade do furo. Ele é passante, a largura da peça, 9. Por que 10 e 5 e 9 não indicam a localização do furo? 10 indica, né, ó, essa distância dessa face até essa face. O 5 desta face até esta face, legal. Mas o 9, ele não indica a posição, é apenas o comprimento. Então, realmente, o correto seria o item A. Ok? Legal. O desenho técnico abaixo, assinale um X alternativa corresponde ao elemento tomado como referência. Então aqui, nesta peça, nós tomamos por referência uma linha base, uma linha de referência ou uma face de referência. Veja que nós fizemos a medida em função de uma região ou de um elemento. Esse elemento é o quê? Uma linha, né, ou uma face? Uma face, né? Por que uma face? Essa região aqui da peça, ó. A face da peça tem a medida de 13, a partir daqui 35, a partir daqui essa aqui é 58, completa total 75.
né? Então, esta face da peça foi uma face de referência. Linha base, não tem nenhuma linha base. Linha de referência seria essa linha de centro. Nós não utilizamos ela. Legal essa peça aqui, ó. Analise o desenho abaixo, assinale as cotas que foram indicadas a partir de uma... Opa! Assinale o desenho técnico, um X, as cotas que foram indicadas a partir de uma linha base de referência vertical. Quais são as cotas que partiram de uma linha base vertical? Veja que é uma peça chata, com espessura de 3 milímetros, diversos furos. A letra D, legal. Vamos lá. Primeiramente, lembrar o que é vertical, né? Vertical, horizontal. Vertical, essa linha em pé aqui, ó. Que nós temos aqui como uma linha de base vertical, básica vertical. Temos essas faces, mas também temos essa. Se eu olhar nessa linha, primeira medida 45, segunda 36, ó, tudo parte dela, ó. Comprimento. Essa aqui 25 e aqui 21. Essa horizontal também é uma linha de referência, ó. Esse item A, por exemplo, fala dela. Na verdade, falta o 15 aqui, ó. Mas o 7, o 13, o 20, ó, o 16, o 15, partiria dela também, mas ela é vertical. Nós estamos falando horizontal. Estamos falando vertical. Por que eu estou usando como base uma linha vertical? Isso aqui, pessoal, pode ser usado, por exemplo, numa máquina, uma fresadora, uma router, né? Ou uma fresadora CNC, onde eu vou fazer a fixação da minha peça nesse primeiro furo central, então ela está fixa aqui. E a partir daqui eu tenho todas as medidas, ó, medida externa. Eu tenho a partir daqui, ó, a medida. Como eu chego nessa medida aqui, de 50, eu sei que daqui para cá é 15, daqui para cá é 50. Então todas as medidas partem deste ponto aqui da peça, ó. Aqui é o zero máquina, onde está o pontinho vermelho, é o zero máquina. Então se eu for usinar ela lá no CNC, por exemplo, eu vou fixar ela neste ponto. Ah, porque eu não fixo na lateral? Porque aí eu não consigo fazer o contorno. Eu vou ter que mexer a minha peça para terminar ela. Posso levar a erros. Então eu faço um furo numa minha chapa, num ponto. Logicamente existem dimensões para caber as demais partes da peça. Fixo minha chapa neste ponto e a partir dela eu consigo fazer todos os demais geometrias da peça. Ah, professor, como eu faço esse 82? Veja que daqui eu tenho 45, aí eu chego no 82. Ok? E aí chegamos nessa nossa pecinha conhecida, né? Nossa velha amiga, já de outras aulas. Então nós já fizemos uma atividade dela, colocando as vistas, depois aplicamos um corte, e agora nós vamos cotar algum desses elementos. Ou seja, se você tem salvo lá seu papel, guardado seu papel, onde você fez lá as vistas dessa peça, você aplicou um corte a ela, pegue esse papel e coloque as cotas dela. Ok? E aí eu coloquei aqui o PDFzinho 3D, tem lá na aula para vocês. Toda essa aula nossa, só lembrando, ela está disponível aqui no AVA, né? Ó, então se você entrar lá no AVA, ela já está aqui disponível, ó. Cotagem, né? Cotas. Então vocês vão pegar e fazer o detalhamento técnico da mesma. Eu coloquei uma imagem aqui como resposta para vocês terem como exemplo, ok? Pessoal, antes da gente encerrar nossa aula, por favor, coloque o nome de vocês aqui, apenas para frequência, controle de frequência, e pergunto a vocês, sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? O pessoal está quieto hoje. Sobre a correção da prova também, alguém quer colocar alguma observação, fazer algum comentário? Professor, eu fiquei em dúvida sobre a linha base de referência. Linha base, onde tem a correção da prova. Vamos em partes aqui. Primeiramente, no Uniform Online, tem o resultado e a correção. Então aqui, lá onde você fez a prova mesmo, no horário de quarta-feira, tá aqui nosso horário, ó, quarta-feira. Então, quando você abrir, como se você fosse fazer a prova agora, se abrir lá, vai aparecer a sua correção, seu resultado, tá?
E a resolução da prova está na gravação do vídeo. A gente fez no início da aula, daqui a pouco está disponível, você assiste ela lá, a gente comentando questão a questão, beleza? Sobre a Luana, ela perguntou aqui para a gente, só um instantinho. Não, tranquilo, Nicolas, beleza. A Luana perguntou aqui, fiquei em dúvida sobre linha de base e referência. Pronto. Vamos voltar aqui na apresentação. Linha de referência, o que são linhas de referência? Linhas de referência são linhas acrescentadas, né, dentro do desenho, como, por exemplo, uma linha de centro, uma linha de espelhamento, de paralelismo, né? Então, essa linha de centro aqui é uma linha de referência. O que seria linha base de referência? Essa aqui poderia ser uma linha base ou uma face de referência, tá? Como eu posso falar uma linha base? Eu estou só pensando num exemplo aqui aplicado. Vamos falar que é a mesma coisa, não tem problema. Então, aqui seria uma linha de referência ou a linha base, uma linha base, né? Uma linha de centro. Uma linha de centro seria uma linha base, uma linha de centro seria uma linha de referência também. Estou me confundindo aqui. Só um instante, estou pensando aqui. Pode ser a mesma, a Luana, pode ser a mesma. Essa linha de centro aqui é tanto base como a linha de centro, como uma linha de referência. Seria a mesma coisa. É só nomenclatura aí que eu acabei usando a mais. Mas aqui não seria uma linha, seria uma face. Entendeu? Porque essa peça ela tem uma espessura, né? Ela tá aqui. Se caso fosse um desenho 2D, eu não tenho nenhum aqui agora. Se fosse um desenho 2D que não teria espessura, a peça, por exemplo, aqui não seria uma face, seria uma linha, né? Seria uma linha de referência, né? E aqui seria uma linha de centro de referência, uma linha base de referência também. Não sei se ficou complexo ou deu para entender mais ou menos essa explicação. É porque está associado muito a desenho 2D e desenho 3D. Aqui ela se torna uma face, essa aqui, ó, porque a peça tem uma espessura, né? Ela gera uma face, como essa peça aqui, calma aí. Aqui é uma face, quem sabe que é uma peça cilíndrica. Mas se aqui fosse um desenho bidimensional, apenas linhas, aqui seria uma linha, né, de uma linha de referência, e aqui seria uma linha base de referência, né, digamos assim, uma linha de centro, uma linha de simetria. Deu para entender? Estamos conectados. Ok? Não, tranquilo. Qualquer dúvida eu explico melhor depois para você, mas ficou complexo isso. É porque a linha base ou linha de referência está associada ao 2D ou 3D. Geralmente a gente chama face, porque nós aqui estamos trabalhando sempre a peça já com volume, né? Com uma geometria, uma dimensão no plano espacial. Pessoal, quarta-feira nos encontramos então para dar continuidade sobre cotas associadas ao nosso software de desenho. Então nós fizemos algumas atividades inicialmente em relação às vistas à mão livre. Agora nós vamos começar a trabalhar mais o software na representação das vistas, representação dos elementos, ok? Alguma dúvida sobre hoje? Qualquer dúvida, estamos à disposição, nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, ou nosso grupo do WhatsApp para falar lá. No mais, obrigado pela atenção e até quarta-feira, pessoal. Um abraço. Bom dia.